Eu queria começar falando de uma experiência que foi transformadora. Houve a morte do rei Uzias. Uzias quer dizer aquele que procede, aquele que é forte. E Israel vivia um tempo de prosperidade. Israel vivia um tempo de paz. Mas, apesar de toda a prosperidade de Israel, de toda a paz, Israel estava com o coração como um animal desobediente que não obedece o seu dono, como alguém que tinha um coração perverso, como alguém que tinha prazer em fazer coisas iniquidades mesmo, sabe? Pecado é uma coisa, iniquidade é algo mais profundo. Tinha prazer em desagradar a Deus. E aí morre o rei Uzias, esse rei que reinou com prosperidade, com paz, por 22 anos. Mas ele desobedece a Deus e ele é acometido de lepra. E ele morre leproso. E ele era alguém que trazia prosperidade e paz, mas por uma desobediência, por uma rebeldia, vem a lepra sobre ele. E Isaías era parente. Isaías era um profeta que vivia no palácio. E a mulher de Isaías era a profetisa que vivia no palácio. Eles viviam numa certa condição social, no status social. Ele era parente do rei. E se instala no trono uma crise. Toda a sucessão era traumática. E agora o trono de Israel está abalado, está sem um rei. E quando entra uma sucessão, tudo fica abalado, tudo fica indefinido, ninguém sabe quem vai governar. E fica tudo temerário. E Isaías vai para o templo. Ele entra no templo. Nesse estado de crise, tá, paz. O país está em paz e prosperidade, mas em iniquidade. E agora o rei, que era, não sei se era primo ou era tio de Isaías, não lembro exatamente, mas tinha um vínculo de parentesco. Agora morreu o rei. E se vier um rei que não tem parentesco conosco, a gente está abalado, a gente vai sofrer. Mas queridos, olhe para mim. Estava um tempo de trevas, de iniquidade sobre Israel. Mas Isaías entra no templo e ele vê o trono de Deus. Ele viu o Senhor sentado num alto e sublime trono. O trono de Israel estava em crise, mas o trono do Senhor continuava intacto e poderoso, e reinando e governando. E eu quero declarar que nesse tempo nós precisamos sair desse cenário de desgoverno, de trevas, de iniquidade, e olhar para o trono de Deus e ver que Ele continua reinando em santidade, em glória, em poder. Amém? É isso que Deus está nos convocando, irmãos. E Deus pega e revela e diz para Isaías: Isaías, pode estar em crise o trono aí da terra, mas o trono daqui continua reinando poderosamente, gloriosamente. E eu quero te dizer uma coisa, eu não sei como é que você está vendo o cenário da tua vida. Eu quero te dizer que o céu continua intacto e você é do céu, amém? Ele viu o Senhor assentado no alto e sublime trono. Ninguém pode tirar o governo de Deus, irmãos. E aí ele diz: e as orlas do seu manto enchem o templo. A glória de Deus está aqui, querido. Mas naquela época havia trevas, havia iniquidade. Só que no olhar humano, a gente às vezes só vê trevas, só vê pecado. Mas quando a gente tem uma experiência com o trono de Deus, a gente vê o manto da santidade de Deus. O manto dele é santidade pura, amém, é pureza, é Shekinah. E ele diz: eu vi o Senhor sentado e as orlas do seu manto enchiam o templo. E aí, queridos, eu quero falar exatamente sobre isso. Você está vendo como Isaías diz
Ele diz: e eu vi serafins, que com 2 asas eles voavam, com 2 eles cantavam santo, santo, né? E o que eles cantavam? Kadosh, Kadosh, santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos. Ele revela 2 faces de Deus aí. Uma, santo, puro. Outra, o Senhor dos exércitos, aquele que governa e que peleja pela santidade. Amém? Por isso Deus está nos chamando, irmãos. A gente vai vivendo nesse mundo cheio de trevas. A gente acha que Deus não. Deus é santo, santo, santo. E toda a terra está cheia da sua glória. Amém? E aí ele vai e vê o Senhor. E nós precisamos, há uma necessidade, irmãos, de um encontro com esse santo Deus. Diga para o seu irmão: há uma necessidade de um encontro com esse santo Deus. O profeta Isaías, e a gente vê Paulo, quando ele encontra Jesus, ele diz, ele considera lá em Filipenses, ele diz: eu sou hebreu de hebreu, judeu, circuncidado ao 8º dia, na lei fariseu, eu fui totalmente, mas ele diz: eu considero tudo como esterco, toda a minha religiosidade que aparenta uma certa santidade, diz: eu considero tudo como esterco, como refúgio, como algo podre. Para quê? Para me conhecer a sublimidade de Cristo, a santidade de Deus. Amém? Jó disse: eu me abomino no pó e na cinza, porque antes eu te conhecia só de ouvir falar, mas agora os meus olhos te veem. Quando a gente tem um encontro com Deus, a gente é transformado pela santidade de Deus. Amém, queridos? E aí a gente vê o Senhor exaltado. Coloca aí o versículo 3. E clamavam uns aos outros, dizendo: santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos, e toda a terra está cheia da tua glória. Embora humanamente falando, Israel estava cheio de trevas, cheio de iniquidade, mas o trono de Deus libera a glória santificadora, a glória purificadora, a glória. Ele está exaltado, irmãos. Nós não temos como nos justificar diante de Deus, a gente precisa da santidade dele. Não há como explicar diante da santidade de Deus. Isaías, ele reconheceu o pecado. Versículo 4 aí continua. Ele disse: ai de mim! E os umbrais das portas se moveram à voz do que clamava, e a casa se encheu de fumaça. Essa fumaça, irmãos, e esse sacudir do templo, sabe o que era? Que a santidade de Deus, onde ela chega, ela abala as estruturas, ela abala as nossas vidas. E a fumaça, ela queima o pecado. É o juízo de Deus que transforma o pecado em fumaça. Aonde a glória de Deus vem, ela fulmina o pecado. A Bíblia diz que ninguém jamais viu a Deus e viveu. Ele disse para Moisés: Moisés, tira a sandália dos teus pés, porque o lugar que tu está pisando é santo. E Jacó disse: ai, eu vi o Senhor. Ele disse: o Senhor estava aqui. Quão temível é esse lugar! É a porta dos céus, é a casa de Deus. Quão temível a santidade de Deus! Ela fulmina o pecado. E aí Isaías está dizendo isso. Eu quero que você reflita sobre como você está encarando a santidade de Deus e a necessidade de se aproximar dele com pureza e reverência. Dizer: Senhor, purifica-me, limpa-me, lava-me, quebranta-me, restaura-me, salva-me, Senhor, do meu pecado, livra-me, Senhor, da tentação. Amém, queridos? Diga: a gente precisa ou não precisa, querido? Reflita dentro de você mesmo, não precisa de ninguém. A santidade de Deus nos constrange. E aí no versículo 5, ele fala dessa realidade.
Versículo 5, coloca aí. Então disse eu, ai de mim, pois eu estou perdido. O profeta está dizendo, meu irmão, estou perdido. E muitas vezes a gente está perdido dentro da casa de Deus, congregando, vindo aos cultos. E Deus, Ele não quer nos fulminar, Ele quer nos purificar. Diga para o seu irmão, aí só precisamos confessar. Ai de mim, Senhor, porque eu estou perdido. E os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. E porque eu sou um homem de lábios impuros, interessante, e habito no meio de um povo de impuros lábios. Olha só, irmãos, dizem os historiadores que falam acerca da vida do profeta Isaías, que alguns dizem que ele foi cerrado ao meio. Aí o Talmud diz que ele subiu no cedro, numa árvore de cedro, para tentar fugir do rei, e serraram o cedro, e com a queda da árvore ele morreu. Outros dizem que foram serrar o cedro e serraram a boca dele, porque ele disse, eu habito no meio de um povo de impuros lábios. E o rei que sucedeu Uzias cortou os lábios de Isaías, porque ele se sentiu ofendido, dizendo que ele não era um povo de impuros lábios. E são três teorias aí sobre a morte. Mas aí, queridos, Deus não queria matar Isaías, Deus queria matar a iniquidade que nos mata, porque o pecado gera a morte. Mas Deus quer matar o pecado, porque o pecado nos mata, irmãos. E aí por isso que Deus quer nos levar. Diga, eis-me aqui, Senhor. É tempo de consagração, é tempo de santificação. Nós precisamos, irmãos, eu sou mais de todos vocês aqui, eu sou o mais miserável pecador. Eu preciso me arrepender, eu preciso me purificar. Não eu mesmo, não, mas da pureza e da santidade de Deus, transformando o meu caráter, a minha vida, purificando-me, amém? Miserável homem que sou, aquele texto, quem me livrará do corpo dessa morte? Paulo dizendo, né? Mas graças a Deus que nos dá a vitória por Cristo Jesus. E aí, ele vai e diz, eu habito no meio de um povo de impuros lábios, e os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. E a pureza de Deus, ela vem, é importante isso, irmãos, que a gente não consegue se santificar sozinho, a gente só consegue se santificar experimentando Deus verdadeiramente. Não uma religião, não só para me cumprir rituais. Isaías era um profeta, Paulo cabalmente era fariseu, mas a gente só consegue ser santificado quando a gente tem experiências com Deus, amém? E eu quero declarar que nesse seminário nós vamos ter experiências com Deus. Deus está nos congregando, Deus está nos convocando para uma assembleia solene, para dias de consagração, para dias de experimentar, de dizer, Senhor, eu estou indo para a igreja, mas eu não estou te vendo, eu não estou te sentindo, eu preciso ser tocado por Ti. Senhor, se eu não te tocar, eu não sei o que fazer, meu Deus. Mas Deus vai se revelar nesses dias. Você vai ver o Senhor dos exércitos, amém? Você vai ver a sua iniquidade. Mas isso não é para a morte, isso é para haver uma verdadeira purificação. E em segundo lugar, primeiro lugar, diga santificação. Deus está nos chamando para um tempo de consagração e de santificação, de experiência. Eis-me aqui, Senhor. Agora, em segundo lugar, libertação. Versículo 6, ele diz que houve uma libertação. Versículo 6, coloca aí. Então ele viu um serafim como Atenais tirando, porém um dos serafins voou para mim, trazendo na sua mão uma brasa viva que tirara do altar como Atenais. E aí versículo 7, e com brasa tocou a minha boca e disse, eis que isto tocou os teus lábios, e a tua iniquidade foi tirada e expiado o teu pecado. Queridos, olha só, tem muita gente que está dentro da igreja,
mas que está em cativeiro de iniquidade e pecado. Tem muita gente que congrega, mas está precisando quebrar os grilhões da iniquidade. Por que que algumas coisas estão travadas na minha vida? Ah, pastor, e a obra de Cristo na cruz foi perfeita e completa. Mas você precisa se apropriar dessa libertação. Amém? Se há pecado, há cadeia. Se há iniquidade, há correntes. E a gente precisa romper. Romper. Quebrar cadeias, amém? Quebrar correntes de iniquidade. A libertação, toque que remove a iniquidade. A brasa viva fala de libertação nos lábios. Quantas e quantas bocas estão controladas pela iniquidade? Deus tocou nos lábios de Isaías, e Deus vai tocar na nossa boca, na minha boca e na sua boca, nesse seminário, amém? Tirar toda iniquidade, tirar toda palavra de incredulidade, tirar toda palavra de murmuração, tirar toda palavra de reclamação, tirar toda palavra mal que sai da nossa boca para amaldiçoar pessoas, amém? Deus vai nos libertar. É tempo de libertação, é tempo de tirar a iniquidade. Libertação espiritual. A obra de Cristo liberta e purifica, amém? A obra de Cristo nos livra dos vícios. Tem gente que tem vários vícios, irmão. Não é só bebida e droga, não. Tem gente viciado. Tudo que é hábito, que controla a gente e que nos destrói, é um vício. E aí a gente tem que ter vícios em coisas que são do caráter de Deus, hábitos saudáveis. Vocês estão comigo, irmãos? De qualquer forma a gente vai se viciar. Vou me viciar em dormir tarde, vou me viciar em acordar tarde, vou me viciar. Tem pessoas, irmãos, esse ponto que eu quero chegar, que são viciadas em relacionamento tóxico. Tem aquele que é o agente tóxico, que ele é viciado em machucar as pessoas, que ele não consegue viver sem brigar com as pessoas. Vocês estão comigo, irmão, nesse raciocínio? Tem ou não tem? Se ele não fizer uma confusão, não é ele. Essa pessoa é assim, ela gosta de briga. De manhã ela já acorda, se ela não tiver um conflito com ninguém, ela é viciada em guerra, em confusão. E tem outro que é viciado em ser subjugado, em ser maltratado, que é aquele que já se subjuga. Que isso, falando dentro do casamento, dentro de qualquer relacionamento, você tem que amar o próximo como você ama a si mesmo. Ou seja, respeito. Você tem que ter autorrespeito, se respeitar. Se a pessoa está te maltratando aí, aqui a gente vai ter que, se você é uma pessoa que quer se relacionar comigo, você tem que me respeitar. Nesse ponto aqui, eu já não deixo passar, porque eu trato com respeito e vou requerer respeito. Se você achar que eu não mereço seu respeito, tudo bem, segue sua vida. Até dentro do casamento, irmão. Tem muita gente, ai meu marido, ai minha esposa. Se tu não se posicionar, tu vai viver subjugado. É viciado em estar subjugado. E casamento não é para a gente viver pisado, não, irmão. Tem gente que é viciada. Vocês estão comigo, irmão? Rompe hoje isso. Se posiciona, não estou falando, vou para a porrada agora, vou brigar. Não, estou falando de posicionamento respeitoso. Limites. Né? E aí Isaías está falando aí, a iniquidade foi tirada, ou seja, esses comportamentos têm que ser rompidos. E nós temos que quebrar esses vícios, opressões espirituais, pecados que aprisionam. A pessoa está oprimida por demônio ou por seres humanos. Vocês estão comigo, irmão? Estão me entendendo?
Porque ela não tem poder de se posicionar de autogoverno, né? Quem fala, lembra agora do ensino por princípios bíblicos, aí, na escola de líderes, quando houve aquela autogoverno, é você ter limites. Eu tenho meus limites com a minha esposa, eu não posso maltratar ela, da mesma forma ela não pode me maltratar, e a gente tem o limite do respeito. Quando eu vejo que eu estou indo, ultrapassando o respeito, não, aí eu saio, me retiro, porque a gente vai virar uma casa derrotada. Casa dividida não subsiste. Amém? E aí Deus está falando hoje, nós vamos romper tudo isso. Pastor, não, é para mim viver no inferno dentro de casa. É para mim viver no inferno no meu trabalho. No seu trabalho também. Tem gente que não sabe dizer não. Tem gente que não sabe se posicionar. E se a gente não souber, irmãos, ter autogoverno, a gente vai viver oprimido. O cara chega, faz isso, faz isso, faz isso, faz isso. Aí eu não corro de trabalho não, mas aí eu vou fazer esse, depois vou fazer esse. E se vier querer me machucar, não, eu estou fazendo esse. Aí vem outro já demandando daqui para você. Agora outra pessoa, terceira, que não é teu chefe, vem aqui, faz isso. Não, eu estou cheio de coisa para fazer aqui. Quantos estão pegando, irmão? Porque senão daqui a pouco eu estou escravizado em mim mesmo por não ser uma pessoa livre. Irmãos, a gente precisa ser livre. Livre de demônio, livre de opressão. Vocês estão comigo, irmãos? E viver na bênção de Deus. É isso que Deus quer. Eu estou falando de libertação de demônio, estou falando de libertação de comportamentos, amém? Vou evoluir. E aí ele diz, versículo 7, coloca aí: cura agora. E com a brasa tocou a minha boca e disse: você foi purificado. Nessa questão, irmãos, eu quero falar isso no sentido de cura interior, de tirar toda aquela emoção amarga, que tira aquele nosso sentimento de inferioridade, aquele sentimento de complexos, de inferioridades, que muitas vezes a gente fica, sabe, no sentimento de incapacidade, no sentimento de fracasso, sabe, de impotência. Por quê? Porque a gente precisa de cura. Não no sentido de ficar será que existe cura? Existe cura, queridos. Ele tomou sobre si. Isaías 53, o servo sofredor, ele curou. Isaías é o livro que ele é o panorama bíblico. A Bíblia tem 66 livros, Isaías tem 66 capítulos. O Velho Testamento tem 39 capítulos. Os 39 capítulos de 49, né? 39. Os primeiros capítulos falam tipo como se fosse um Velho Testamento, e o resto, e os dois últimos capítulos de Isaías falam sobre o Apocalipse. E ele é o evangelho ali condensado. Ele fala de Cristo de uma forma como se fosse um evangelista. A essência do evangelho está no livro de Isaías. E ele diz: ele tomou sobre si as nossas enfermidades. Ele está falando de: e levou sobre si as nossas dores. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele. E pelas suas feridas, pelas suas chagas, Pedro fala: nós fomos sarados. Querido, você não precisa viver, tem medo de falar, comportamentos limitadores, timidez bloqueadora. Vocês estão comigo, irmãos? Não consigo ir ali me relacionar com a pessoa para resolver. Proatividade, sabe? Ser uma pessoa de resolução, de resolver. E Deus quer curar. O Espírito Santo ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e com poder, o qual andou por toda parte, fazendo o bem, libertando
os oprimidos e curando os enfermos, amém? Jesus, Ele quer nos curar de todas as dores interiores, de todas as dores emocionais, todos os temores, todos os medos, sabe? Tem muita gente que a gente pensa assim que está legal, mas ela está cheia de medos, cheia de pânicos, e Deus quer arrancar isso. O verdadeiro amor lança fora todo medo. Você é aperfeiçoado no amor de Cristo. E aí, Deus está trazendo a gente para esse seminário para restaurar a nossa vida emocional, amém? Familiar, sabe? Ninguém precisa ficar sofrendo ali, oprimido. Ninguém precisa. Uma pessoa curada, irmão, ela cura. Uma pessoa ferida, ela só vive ferindo. É ou não é? Se eu estou ferido, eu vou ferir minha esposa, eu vou ferir meus filhos. Mas se eu estou curado, eu vou ser instrumento de cura para minha família. Eu vou curar minha família, eu vou curar meu cônjuge, eu vou curar meus filhos, eu vou curar aonde eu estiver. Vai haver óleo de alegria em vez de um espírito angustiado, amém? Eu quero declarar que você vai ser óleo de alegria. Onde você chegar, não vai ter veste de cinza, não vai ter veste de louvor. Vai ter óleo de alegria em vez de um espírito angustiado, agoniado. O espírito atribulado vai ter óleo de alegria na tua vida, bálsamo de cura, bálsamo de Gileade. Nesse seminário, Deus vai derramar uma unção de cura sobre mim e sobre você. E aí, querido, tem a cura física também. Deus deseja não apenas nos purificar na nossa vida espiritual com santidade. Deus não quer não somente nos curar no emocional, nas nossas emoções, a gente ser pessoas que irradiam a alegria de Deus, mas Deus também quer operar curas milagrosas no nosso corpo físico. Quantos creem nisso, queridos? Eu quero te convidar. Cura sobre o nosso corpo agora. Vou receber cura, Senhor. Cura do alto da minha cabeça, a planta dos meus pés. Vai ter cura em nome de Jesus, jorrando nos meus músculos, nos meus nervos, nas minhas artérias, nos meus ossos, amém? Nos meus órgãos vitais, em todas as células do meu corpo. Agora eu declaro cura, amém? Você vai ver debaixo desse toque sarador do Senhor. Ele nos sara. E aí, queridos, você foi consagrado, sabe, queridos? Você viu a glória de Deus. Isaías foi santificado. Isaías viu a glória de Deus. Isaías foi curado. Isaías foi liberto. Para quê? Para ficar lá naquele mover, cheio do reteté. É legal. Embebedado, chorando, né? Bêbado chora, né? E ri, e grita, e pula, embriagado do Espírito, só para ficar curtindo a glória de Deus? Não. Versículo 8. Esse tempo Deus vai nos comissionar. Isaías ouviu o trono de Deus, e quando a gente é curado, é santificado, é liberto, a gente vê o clamor dos céus. Tem nada a ver, né? Eu vou ver o clamor, a gente ouve o clamor do trono de Deus. Quem enviarei? 6:8, coloca aí o tema do nosso congresso. Depois disto, a voz do Senhor que dizia: quem enviarei? Quem há de ir por nós? Então disse eu: eis-me aqui, envia-me a mim. Queridos, Deus não quis enviar Isaías em pecado. Deus não quis enviar Isaías cheio de feridas, de dores. Isaías não foi enviado cheio de correntes de pecado, de iniquidade. Deus trabalhou na vida de Isaías, Deus está trabalhando na minha vida nesses dias, na tua vida. Deus vai trabalhar, por quê? Porque Ele prefere que a gente vá debaixo desse processo de santificação, de restauração. Não vai, Isaías, eu quero que tu vá. Não, eu vou te santificar, vou te consagrar, te separar para mim mesmo. Eu vou te curar, eu vou te libertar. E agora, Isaías,
Tu não vai ficar aqui nesse ambiente de glória. No ambiente de glória, eu vou te enviar, eu vou te comissionar. Mas na verdade, Deus nem enviou Isaías. Isaías, quando você tem uma experiência com Deus, você fica enxerido, irmão. Você fica querendo se meter nas coisas de Deus, com bom sentido. Antigamente eu falava assim, Deus, eu ouvia falarem, né? E eu peguei aquilo para mim. Eu digo, rapaz, Deus não assoviou para mim, não. Deus me chamou. E aí, vendo esse texto de Isaías, eu mudei o meu conceito, né? Agora, Deus não me chamou, não. Eu fui enxerido. Eis-me aqui, Senhor. Envia-me a mim. Porque quando você tem uma experiência com Deus, você fica enxerido para a obra de Deus, irmão. Você quer fazer, você tem gana. Você se apresenta, amém? Ele ouviu, ele não foi chamado para conversa. Ele estava no trono de Deus ali de intrometido, de entranhado, né? Como dizia na minha época. Esse bicho é muito entranhado, quer se meter na... Ele estava ali meio mal educado, mas aí Deus estava conversando. Quem nós vamos enviar? Pai falando para o Filho, Espírito Santo. Quem há de ir por nós? Aí Isaías se mete na conversa. Eis-me aqui, Senhor. Envia-me a mim. Uma pessoa que foi tocada pela glória de Deus, irmãos, ela tem um chamado que queima e que flui de uma forma intensa, que ela não consegue viver só para ela tem que fazer algo. E aí, queridos, eu quero te convidar nesses dias. Deus está nos chamando. Ah, pastor, será que Deus me chamou? A gente fica nessa neurose. Quando eu me converti, eu ficava, será que Deus me chamou? Será que Deus me chamou? Eu quero, Senhor, meu primeiro 16 anos, jejuar, porque tem um chamado missionário, tem um chamado pastoral, tem várias espécies de chamado. Qual é a minha? E aí Isaías não teve esse negócio não. Ele dizia, eis-me aqui, é comigo a salada. E aí, Deus está chamando a minha vida e a tua vida aqui. Sabe por quê? Porque quando a gente é curado, a gente é liberto, a gente é consagrado, a gente dá uma resposta para Deus. Eis-me aqui, Senhor. A gente dá uma resposta imediata. A gente não fica naquela, será que é para eu fazer a obra de Deus? Eu acho que não é no tempo, acho que, quando eu ganhar dinheiro, você sabe essas histórias, né? O cara disse, não, quando eu me casar, eu vou servir a Deus. Não, quando eu ganhar dinheiro, eu vou servir a Deus. Aí, um argentino ouviu uma história dessa anos atrás, um pregador falando, que esse cara, não, quando eu me aposentar, eu vou fazer a obra de Deus. Ele já estava velhinho, profeta de Deus numa rua, lá no avivamento lá da Argentina, disse que ele ia passando, e o Espírito Santo pegou esse profeta e disse, vai lá e bate na casa, tal, e fala para a pessoa essa palavra. Aí ele foi lá e bateu, saiu o velhinho. Aí ele disse, eu te chamei, mas você me desobedeceu. E por causa da tua desobediência, não sei quantos milhões de almas vão para o inferno. Mas eu vou demandar das tuas mãos. E o cara, morreu na hora. Mas Isaías não. E eu quero declarar sobre a minha vida e sobre a tua vida. A gente vai estar com uma resposta pronta. Eis-me aqui, Senhor. É para mim falar lá na igreja, eu vou falar. Para me servir no ministério, eu vou servir. É para me falar lá no meu trabalho, eu vou falar. É para me falar lá na minha escola, eu vou falar. A gente fica naquela... não só tem que falar quem é pregador de púlpito ou quem é ministro remunerado, né? Não. Você é ministro na casa de Deus para servir os irmãos, amém? Eu sou ministro. Mas dentro da nossa vida pessoal, nós somos missionários. Nós temos que ter uma vida missional. Agora é o termo, né, da moda. Acho que é até superado. Termo teológico. Agora nós temos que ter uma vida missional. O que é isso, pastor? Eu tenho que ser o missionário que vai ser testemunha de Cristo, produtor de prova. E qual é a minha maior mensagem? Sabe qual é? Seu testemunho. Quantos conheceram Jesus aqui? Essa é a minha maior mensagem, irmãos. Onde eu vou, minha primeira pregação, quem eu conheço, minha primeira pregação, meu testemunho. Antes de Jesus eu era assim, com toda vergonha, com toda
com todo constrangimento da minha vida, eu fui assim, cara. Mas Jesus me pegou, me curou, me libertou, e hoje eu sou assim. E todo mundo fica impactado, porque a maior mensagem que existe é aquela que Deus transformou a tua vida. Eu não sei qual é a tua experiência, e ela precisa ser a tua maior missão, a tua experiência. E pessoas vão ser impactadas com a tua experiência que você teve com Jesus. Quando eu conheço alguém, eu quero logo saber como é teu testemunho, como é que tu se converteu. Cara, isso é a coisa mais... E a gente esquece isso muito, muito fácil. O diabo quer anular isso, o diabo quer que a gente esqueça disso. Tu quer voltar ao primeiro amor? Lembra-te das primeiras obras, lembra-te do que foi feito na tua vida lá no teu primeiro dia que Jesus tocou a tua vida, se revelou para você. Mostra como a santificação, como a libertação te gerou esse missionário. Amém? Deus continua dizendo: quem vai servir? Quem vai ministrar? E aí, eu quero te convidar, irmão, a compartilhar o evangelho, a boa nova da salvação da tua vida, daquilo que Deus fez na tua vida. Eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim. Eu quero destacar que Deus não chama capacitados, Deus não chama vaidosos, Deus não chama orgulhosos, Deus chama disponíveis. Deus chama pessoas que dizem: eis-me aqui, envia-me a mim. Amém, queridos? Ele chamou, a resposta é minha. E eu quero declarar que você vai dizer: pode me enviar, Senhor, estou disponível. O que tu queres que eu faça? Eu queria que você dissesse: Senhor, me consagra, me santifica, Senhor, me limpa, me purifica. Senhor, me cura, Senhor, tira, Senhor, todos os comportamentos, todas as minhas leseira baré. A gente fica, meu irmão, sofrendo à toa, né? Cheio de ansiedade, cheio de estresse, acumulando ali neurose, cheio de bobeira. Quando a Bíblia diz: tudo que for verdadeiro, tudo que for honesto, tudo que for puro, seja nisso o vosso pensar. Amém? Eu vou pensar em coisas boas. Satanás, sai fora com estresse, com ansiedade, sai fora com depressão. Amém? Eu vou ser liberto. Pecado, iniquidade, comportamentos do inferno. Isso aqui eu sei que fere o coração de Deus. Isso aqui vai me matar. Eu vou quebrar agora essa cadeia, em nome do Senhor Jesus. Amém?